Veremos agora um depoimento que trata das características da mediunidade e suas dificuldades de desenvolvimento. A obra vem trazer com uma riqueza de detalhes o plano intercessório dos nossos irmãos, no mundo espiritual, no nosso mundo físico. E a gente fica bastante confortável em saber que, mesmo antes do nosso planejamento reencarnatório, a gente é acompanhado por esses benfeitores. O André Luiz vem relatar para a gente, durante a obra, as dificuldades do desenvolvimento mediúnico que alguns médiuns passam em algumas casas espíritas. E embora o enfoque da obra não seja esse, a gente decidiu escolher esse tema, que foi o que trouxe maior curiosidade para os estudantes do ES de Umbi. A mediunidade em si, ela é um tema bastante curioso, não só para os estudantes, por uma questão de curiosidade, mas muitas vezes por uma questão de necessidade. E aí hoje decidimos trazer algumas questões para o nosso irmão, João, que já lida com a mediunidade há algum tempo. Espero que aproveite. João, considerando a tua experiência doutrinária e a tua vivência mediúnica, qual é a importância e a finalidade da mediunidade? Se for apenas para nos colocar em contato com o plano espiritual, os fenômenos de emancipação da alma já não fazem isso? E se ela é tão necessária, por que não somos todos médiuns ostensivos? Primeiro, a mediunidade é um instrumento. A mediunidade é um instrumento que serve ao processo evolutivo daquele que lida com ela. Tecnicamente, todos nós somos médiuns porque todos nós temos o equipamento, que é a epífise, que é a parte biológica que nos coloca em sintonia com outras vibrações e outros planos. A questão da ostensividade, como você coloca, ela, na verdade, não tem tanta às vezes ela é super exaltada, porque um lápis na mão de um bom desenhista, ele faz uma obra magnífica. E às vezes uma pessoa inábil em desenho, mesmo com um monte de equipamentos, não conseguirá fazer uma boa produção. A necessidade da mediunidade, ela vem consoante a necessidade daquele que está em contato. A mediunidade é feita para que você se enxergue como ser espiritual, para que você perceba a transcendência que há na sua natureza. Ela não é feita de modo curioso para que você visite o plano espiritual ou conte para o outro que você tem percepções, até porque isso não é relevante. Às vezes, o fenomenológico ele acaba ocupando um espaço muito grande naquilo que seria o seu principal fundamento. Kardec utilizou a mediunidade para trazer à tona mensagens que se ocultavam de algum modo do vulgo, né? Mas, de modo geral, a mediunidade ela tem, mais do que a prédica de matar a curiosidade de alguém, a mediunidade ela é feita para auxiliar aqueles encarnados, isto é, todos, a sintonizar com o plano espiritual e a perceber que a vida vai além da vida, a vida tem outros significados além do materialismo, entre outras coisas. Há um despertar mediúnico ou o médium já nasce médium? Esse tempo é considerado no planejamento reencarnatório? Como aconteceu contigo? Mediunidade, ela não pode ser normatizada. A gente não pode dizer que existe uma norma específica, que as pessoas nascem com o mesmo nível de percepção, ou dependendo muito de como ela fez o seu projeto reencarnatório lá anteriormente, isso vem de uma maneira mais acentuada ou menos acentuada, depende muito da necessidade do ser. Mas como tu falavas, despertamento. A ideia é interessante, ter um momento onde você acorda para esta realidade. A mediunidade sempre fez parte do meu contexto biológico. Quando eu só vim me aperceber disso, lá por volta dos 20 anos de idade, 21 anos, e, na verdade, quando a doutrina espírita começou a compor a minha vida, meus afeitos por religião sempre existiram, era o ambiente onde eu me sentia mais confortável.
Contudo, o aspecto dessa transição, desse processo de contato com o plano espiritual não era algo com que eu minimamente me coordenasse, né? Existem casos diferentes, você vê na figura de Chico Xavier um espírito que tinha clarividência desde muito cedo, de Valdo Pereira Franco, né? E eles têm percepções do plano espiritual muito intensas. Mas isso tem a ver com as missões que eles ocupam, com a moralidade que eles carregam, sabe? Para a maior parte de nós, a moralidade ainda em construção dá contextos diferentes para essa percepção mediúnica. Então, esse é o contexto que a gente tem que verificar. Em linhas gerais, João, como se opera o intercâmbio entre as duas esferas? E no teu caso em particular, como se processa essa ligação mediúnica? Olha, nesse ponto, o Livro dos Espíritos ele consegue ofertar precisamente melhores esclarecimentos do que eu. Na minha percepção, também um pouco consoante aquilo que eu já aprendi, existem afinidades entre o perispírito do encarnado e o perispírito do desencarnado. Daí a comunicação se dá também por sintonia de ideias, por proximidade. Você, na verdade, é um tradutor. Já brincou de telefone sem fio? A lógica é aquela, você conta uma coisa e eu falo sobre a coisa que você me contou da maneira como eu entendo, como eu interpreto os meus conteúdos. Isso faz com que o médium seja responsável pelo processo de comunicação. Não é tão livre quanto se imagina, né? Porque eu preciso de conteúdo, de subsídio para poder fazer uma comunicação. Aí vem a moralidade do ser como fonte de contato, né? Dependendo do nível de construções, de edificações da alma, você tem maior ou menor afinidade com determinados tipos de conteúdo ou espíritos, né? Em reuniões mediúnicas, a gente, de desobsessão, a gente entra em contato com vários tipos de irmãos, alguns para dar mensagens que ajudem no processo, outros que estão ali para exprimir os seus sofrimentos, exprimir as suas dores, serem orientados quanto à realidade deste plano. Mas a grande verdade é que a mediunidade serve muito mais aos que estão encarnados, para que nós tenhamos uma percepção mais concreta do que é a vida, do que é o plano espiritual e das consequências de nossas atitudes de hoje para o porvir. O que acontece nessa existência e na vida futura com o médium que não se permite o labor mediúnico? Depressão e síndrome do pânico têm raízes mediúnicas? No contexto doutrinário de Kardec, uma porta, um caminho que vincule imediatamente síndrome do pânico, depressão ou outros transtornos psíquicos a um processo mediúnico. Ele fala de obsessões. E processos obsessivos, muitas vezes estão relacionados a transtornos da alma. Nós somos almas viventes em corpos e, por vezes, desencadeamos em nosso perispírito processos patológicos, alguns destes com gatilhos programados dentro de nossa jornada, para nos nortear a partir das limitações que as doenças trazem a cuidados. Então muitas pessoas chegam a uma casa espírita por meio de um transtorno, Isso não significa que nós não tenhamos ainda encarnados outros recursos necessários por vezes para tratar determinadas patologias. Daí a psicologia, a psiquiatria também serem instrumentos importantes dentro desse processo. Mas quanto ao fundamento de um médium que não trabalha, acreditemos, meus irmãos, todos nós somos, de algum modo, suscetíveis ao plano espiritual e nem todos somos espíritas. Então você tem católicos, você tem protestantes, você tem budistas, você tem um monte de gente no mundo, ateus,
e eles estão tão suscetíveis aos processos de influenciação quanto qualquer outro, quanto um médium trabalhador de casa espírita. Daí é difícil você normatizar aquilo que vai ser o destino de alguém, porque nós estamos falando de construções individuais, sobre pessoas, sabe? Então, não é como se a gente tivesse, você é espírita e quando você sair da sua encarnação, por ser médium e ter trabalhado, você vai estar com a porta do nosso lar aberta para você. Não é desse jeito. A gente está falando de construções profundas da alma. Não há uma regra, um título, uma placa que diga você está classificado. Esses são critérios que vão ficar entre nós e Deus. Agora sobre o processo mediúnico em si, físico, né? Há sinais que te alertam do iminente contato mediúnico, tu controla eles, os fenômenos eclodem sem aviso prévio, sem controle, o ambiente te influencia? Eu acho que eu tenho que concordar com todas as coisas aí. Na verdade, o livro dos médiuns também aponta uma série de características que elas não são norma, mas elas são evidências do processo de afinização de um espírito a você, da percepção do ambiente. Isso varia de pessoa para pessoa, mas médiuns que psicofonam geralmente sentem alterações no aparelho fonador, você sente no coronário determinados níveis de influência. Há pessoas que com muita facilidade a aproximação de um determinado ente sentem-se arrepiados, outros não, mas é como eu estou falando, são evidências de que algo que lhe sensibiliza, na verdade é uma percepção fina que se dá. Comigo, por exemplo, em determinado momento vem blocos de ideias, vem a ideia plena, completa a respeito de um determinado evento, sabe? Em processo psicofônico, eu geralmente só deixo com que estes contatos se deem de uma maneira mais intensa em reuniões mediúnicas, mas isso são muitos anos de trabalho, de doutrinação. Isso não impede também que, por vezes, no meu cotidiano, eu acabe cedendo a ideias que não são necessariamente minhas ou que combinem com as minhas, e isso é um processo de transmissão de pensamento, entende? Mas não é como se tivesse uma fórmula fechada. Mas o livro dos médiuns nos traz algumas classificações, alguns critérios, é bom se aprofundar.